Bem, pessoal, pegando logo o gancho da aula passada, né, nós vamos trabalhar os modelos de comércio, certo? Para que esse modelo de comércio exista, há uma necessidade de ter não só agentes econômicos como famílias e firmas, como também pode ter a presença do setor externo, certo? A primeira delas é a vantagem absoluta. Ela é uma teoria desenvolvida pelo economista Adam Smith, certo? Onde o termo vantagem absoluta ela é empregado ao comparar uma medida de produtividade entre dois produtores, certo? Um produtor mais produtivo, ele produz uma unidade do bem com a menor quantidade de recursos, ou seja, ele tem uma vantagem absoluta maior, certo? Na produção daquele bem, certo? O pecuarista ele possui a vantagem absoluta na produção de carne e na produção de batatas, certo? Um exemplo, né? Já quando eu trabalho com a vantagem comparativa, foi um modelo desenvolvido pelo economista Davi Ricardo, certo? Que o termo comparativa ele é empregado para comparar os custos de oportunidade na produção de dois produtores, certo? O produtor que ele venha a ter o menor custo de oportunidade, ele tem uma vantagem comparativa na produção desse bem, certo? O pecuarista ele possui uma vantagem comparativa na produção de carne e o agricultor vai possuir uma vantagem comparativa na produção de batata. Ou seja, certo? Se eu tenho dois bens, certo? Carne e batata, certo? Em uma região, certo? Suponhamos região A e região B, certo? E eu tenho dois produtos que nas ambas regiões são produzidas, carne e batata, certo? Supondo que a região A ela tem pecuaristas, certo? Uma área geográfica bastante considerável, um pasto de qualidade, certo? Que propicia o que? Uma maior produção de carne, certo? Enquanto que a região B ela produz um terreno mais propício para a produção de batata, certo? Um terreno mais fértil para aquela específica produção, certo? Então, a vantagem comparativa vai dar o que? Eu tenho a região A. Ora, a região A ela é mais propícia a produzir carne do que batata. Por quê? Porque o custo de oportunidade para ela produzir carne é maior do que ela produzir de batata. Dado que ela tem todo um cenário, certo? Propício para o quê? Para a produção de carne, certo? Muitos pecuaristas, terreno favorável, muito capim, né? Forragem, com estrutura melhor. Em contrapartida, na região B está mais propícia para a produção de batata. Tem mais familiarizado para a agricultura, o terreno mais fértil para a produção de batatas, certo? E aí o comércio vai se dar como? O país a região A, aliás, vai se especializar na produção de carne, certo? Em contrapartida, a região B vai se especializar na produção de batata. E aí vai existir o comércio entre eles, certo? O país A exporta carne para o B, certo? Enquanto que o B exporta batata para o A, certo? Então ela vai ficar mais propícia para esse tipo de vantagem comparativa, certo? Isso pode gerar alguma desigualdade? Pode, certo? Imagina quando você
se especializa uma região na produção de um produto primário, um produto in natura, certo? Agrícola. Em contrapartida, você tem um outro país que ele está se especializado na produção tecnológica, entendeu? Aí gera um desequilíbrio, por quê? Porque aquela região que tem um fator tecnológico maior está voltado para a produção mais industrial, mais na área de informática, ela tem a tendência de ter um ganho maior do que a agrícola, certo? Mas isso aí são outros fatores, certo? O que é que o modelo diz aqui? O modelo diz que você tem que se especializar, a região, o país, vai ter que se especializar naquele produto que gera o menor custo de oportunidade de produção, certo? Isso vai lhe proporcionar uma vantagem comparativa nessa produção desse bem e comparada a outros bens. Essa é a ideia da vantagem comparativa, ok? Aí eu tenho um exemplo, né? Um comércio entre Japão e os Estados Unidos. Certo? E eu tenho a hipótese de um modelo simples, né? Dois bens, trigo e computadores, dois países, Estados Unidos e Japão, certo? E o recurso disponível são horas de trabalho, certo? Aí você vai ter que os Estados Unidos produz o quê? 50 mil horas de trabalho avaliado por mês, certo? Ele produz um computador com 100 horas e produz 1 tonelada de trigo por 10 horas, certo? Ou seja, a FPP dos Estados Unidos, né, faz com que os Estados Unidos possuam um trabalho bastante, para produzir 500 computadores, certo? Ou 5 mil toneladas de trigo, certo? Em contrapartida, certo? Se ele usar a metade, certo, da sua produção, ele vai ter o que? 250 computadores e 2.500 toneladas de trigo, certo? Você pode ver que vai ter uma produção maior de trigo, por quê? Porque é menos horas de trabalho, certo? Já no Japão, ela possui 30 mil horas de trabalho por mês, certo? Para produzir um computador, 125 horas. Para produzir 1 tonelada de trigo, 25 horas, certo? Aí o Japão possui trabalho bastante para produzir 250 computadores ou 1.200 toneladas de trigo, certo? E aí tem a FTP num ponto central, onde vai ter o que? 120 computadores e 600 toneladas de trigo, certo? Então, sem o comércio, os consumidores norte-americanos vão produzir 250 computadores e 2.500 toneladas de trigo, certo? Os consumidores japoneses vão consumir 120 computadores e 600 toneladas de trigo. Agora vamos estabelecer um cenário com transações comerciais entre os dois países e a comparar as situações. Suponha que nos Estados Unidos é possível produzir 3.400 toneladas de trigo, né? Quantos computadores estariam habilitados para construir essas horas restantes? Certo? Suponha que o Japão produz 240 computadores. Quantas toneladas de trigo o Japão estará apto a produzir sem desperdício de hora de trabalho disponível? Certo? Aí eu vou ter o que? Produzindo 3.400 toneladas de trigo, certo? Requer 34 mil horas de trabalho, certo? As 16 mil horas restantes serão produzidos 160 computadores, certo? Já na produção japonesa, a produção de 240 computadores
o Japão requer 30 mil horas e nenhuma tonelada de trigo. Então, termos básicos do comércio internacional: bens e serviços produzidos domesticamente e vendidos por concessionários no exterior. Importações: bens e serviços produzidos no exterior e comprados para serem consumidos internamente, certo? Então, a fonte das vantagens comparativas em termos individuais, a vantagem comparativa geralmente é resultado da educação, experiência ou treinamento, certo? Em relação a um país, as vantagens comparativas podem derivar de diferenças culturais, sociais e institucionais, ok? Então, o que ficou claro naquilo dali é que para os Estados Unidos é melhor produzir trigo, certo? Enquanto para o Japão melhor seria produzir computadores, certo? Então, na próxima aula nós vamos começar a ingressar no mercado em si, na disciplina em si, certo? Então, vamos começar com a parte de teoria da demanda, oferta e o equilíbrio de mercado, ok?